Agora vamos falar um pouquinho do Google Classroom. Um mural, um diário, corretor, uma sala de aula. Muita gente usa aí. A ideia não é fazer um tutorial de uso, do Google Classroom, da sala de aula. A ideia é mostrar como um local para a gente poder armazenar informações de acesso fácil para o aluno. Muito me decepciona que você acessando o Classroom dentro do centro de mídias, você não tenha gratuidade de dados, para as informações que tem lá, porque você pode anexar um Google formulário, você pode anexar um link do YouTube, todas as empresas do grupo Google, e não ser patrocinado. Eu acho que é algo a gente pensar também e sugerir como ideia. Então aqui está a minha sala de aula, que eu criei a minha turma, professores de Educação Física da Diretoria de Ensino Campinas Oeste. Aqui está o código de acesso, se eu quisesse ter uma turma mesmo. Eu acredito que daqui para frente talvez seja até uma ferramenta mesmo para uso da diretoria e meu uso, porque facilita algumas coisas, a gente pode distribuir informação, pode ser que eu a use também. Você pode convidar o aluno também por e-mail, mas aqui não é a ideia da gente fazer isso. Então aqui tem o nosso mural de aviso e eu criei, eu criei duas atividades, tem data de aviso, e aqui eu já coloquei o meu avatarzinho criado, para criar essa empatia com o nosso aluno, Aqui tem a atividade do 7º ano, que tem o trabalho dos alunos, ninguém entregou, porque eu só criei o trabalho. Aqui tem a instrução, da atividade do 7º ano. E aqui está o documento, da atividade, que eu fiz um documento Google para eles. E a gente vai abrir aqui, para a gente poder dar uma olhada. Então a gente abriu aqui a atividade no documento do Google. Na verdade, eu construí esse documento a partir do Word. Existe a opção no Google Classroom de você anexar o arquivo, para o aluno utilizar, só que quando você anexa um arquivo do Word, do Microsoft, quando o aluno abre, o leitor é o leitor do Google, e ele desconfigura todo o documento. Então, o documento fica todo bagunçado. Então, a ideia é, já que a ferramenta é Google, abrir, você pode até criar lá, copiar e colar para cá, não há problema nenhum, mas as ferramentas aqui, toda a barra de ferramenta é intuitiva também, é bem parecida com o Word, você pode usar tranquilo. Então eu copiei e colei para cá, para deixar já formatado e não ter problema na hora que o aluno abre. Eu usei dois sites, que um site é público e outro é de uma confederação, para montar o texto, que me interessava a partir do caderno do aluno, a partir do caderno São Paulo Faz Escola. Então eu usei essas informações desses dois sites para poder construir essa atividade. Aqui estão algumas imagens que são do banco de imagens do Google, que não tem problema nenhum de direitos autorais, de propriedade intelectual. Vocês devem agora ter uma formação a esse respeito também. Aqui é um cartaz que eu usei da Confederação Brasileira, também não há problema nenhum de uso desta imagem, desde que ela não seja para fim lucrativo. O nosso fim é pedagógico, é formativo, para o aluno poder se inteirar. E aqui a apresentação dos aparelhos, da onde eu tirei, se o aluno quiser dar uma olhada, e o professor também é interessante, dentro do Google documento, a gente pode clicar em cima, ele já nos dá
bonitinho o que é que a gente pode fazer aqui. Temos o vídeo da Angélica apresentando, é um vídeo do Estadão, tá? Vamos ver se a gente clica aqui, ele vai rodar, não sei se com muitas páginas abertas a gente vai conseguir rodar, mas vamos tentar, é um vídeo curto. Banda larga, problemas da... Acho que bem pesado para rodar. Eu acho que a gente não vai conseguir ver. Tá muito pesado a internet. A gente vai deixar para uma outra oportunidade. Mas o importante é que você consegue acessar, ou o aluno consegue acessar a informação por aqui. Então, o da ginástica rítmica é um texto, tá? A extensão aqui é gov.br. E aqui, se eu não me engano, é da Secretaria de Educação do Paraná. Que eu também peguei essa informação e lá achei interessante lendo os textos de lá. Então, o professor que tiver curiosidade em dar uma lida, e o aluno mesmo para poder realizar a tarefa. Então, o que eu fiz aqui? Né? A gente, baseado naquilo que a gente apresentou de informação para o aluno, que ele preencher os espaços de acordo com as informações que ele tem lá. Preenchendo os espaços, aí você pode falar, ele pode copiar numa folha de caderno? Pode, não tem como, né? Não dá para fazer no computador, porque ou no celular, mas é possível também isso fazer, ele fazer e te remeter a tarefa não em forma de foto, mas em forma de arquivo, o que for mais fácil para ele. Se não der para fazer aí, ele copia ou só põe a resposta. E aqui eu tenho o caça-palavras, que também ele faz aqui, ele sabe que a palavra apareceu aqui, vai ter que encontrar dentro do caça-palavras, né? E aí surge uma outra coisa interessante, né? Da gente falar sobre o caça-palavras, é que, conversando com alguns professores, e mesmo no grupo pessoal já colocou uma informação no grupo de WhatsApp, e os professores, eu faço no Word e tal, depois, muito complicado, né? E a gente tem essas coisas para facilitar a nossa vida, que é um caça-palavras, né? Que o site é Genial. Ele cria o caça-palavras, ele tem outras atividades também dentro do seu rol de atividades, né? De paciência, jogos, passatempo, quiz. Se você tiver tempo para viajar nele, é muito, muito legal. Então, ele cria um caça-palavras, né? Para você. Você pode imprimir, você pode baixar. Na verdade, baixar eu não consegui, né? Mesmo que salvar em formato PDF, mas eu dou meus pulos. Então, aqui, eu vou criar um caça-palavras só para a gente ver, de nível médio, com o tema esporte. Se você não colocar o título, ele não cria. Então, de nível médio, ele tem o tamanho, né, pequeno, médio e grande, né? Eu vou colocar o tamanho médio também. Vou colocar umas palavras dentro dessa lista aqui. Vou colocar bola, quadra, arco, corda. Vou colocar aqui fita. Tá? E vou pedir para ele criar. Pronto. Aí ele criou, né? Ele acabou criando uma caça-palavras, ele dá a informação que as caça-palavras, as palavras estão escondidas na horizontal, na diagonal, e sem palavras ao contrário. Por quê? Porque é o nível médio. Se você colocar no difícil, como está na atividade está difícil, e você encontra até o escrito ao contrário. E embaixo ele nos dá as respostas que você colocou aqui. Tá?
Que forma você pode transportar para lá? Você pode vir aqui, selecionar tudo, né? Dar um copiar, colar. Eu não gosto de fazer isso porque isso aqui é uma tabela, né? Como tabela depois, para você ajustar lá é difícil. Tirei aqui, há uma outra possibilidade? Há uma outra possibilidade. A gente vai usar o recurso, que recurso que eu gosto de usar? Aquele que a gente estava conversando. Eu vou lá, captura de imagem, tá? Ponho ele aqui no canto, peço para capturar uma nova imagem, posiciono o cursor aqui, coloco aqui, ele vai aparecer copiado. Eu vou copiar aqui, vou fechar, eu não quero salvar, e vou colocar lá onde eu coloquei na minha atividade do 7º ano. Aí depois, se eu quiser, eu, como figura, posso mexer nela, levar para lá, diminuir, aumentar. Acho que fica mais fácil de trabalhar. Então, o que eu tentei dizer o Genial é uma ferramenta, né, mais uma para ajudar a gente, né, para facilitar o trabalho. É simples, você entra, digita o que você colocar lá e o aluno recebe aqui. Como eu disse, você pode pedir para ele tirar uma foto e aí rabiscar lá ou botar a sequência no papel, mais ou menos, para ele te mostrar. Ou pede para ele indicar aí, né, porque hoje também tem cor de destaque, você pode riscar tal, para ele é interessante, né, fica mais fácil, se ele tiver o recurso, é claro, mas não é porque não tem recurso. E também existe a possibilidade de você fazer isso aqui como atividade, né, impressa, o aluno não tem acesso, aquele aluno que não tem acesso, mas está retirando na escola, se você tem essa informação, é fácil encaminhar um documento desse e a escola, pedir para a escola imprimir para o aluno e retirar lá, não é quando disso que ele não vai fazer a atividade, né, é uma atividade do 7º ano. A gente vai voltar lá para a minha sala de aula, né? Eu vou voltar para a minha turma lá, para abrir uma outra atividade, que aí eu já construí no Google Formulário, né? Atividade do 9º ano, né? Ninguém fez ainda atividade, lógico, não tem um aluno aqui, eu criei só para mostrar para vocês. E eu vou entrar nele aqui. Ótimo, ele entrou aqui. Aqui eu coloquei como identificação de aluno, mas na verdade era para fazer uma identificação de professor. Deixa eu escolher uma escola aqui. Pode ser qualquer um, né? Vou entrar aqui no Dom Barreto. Eu já coloquei uma lista suspensa, então eu já tenho aí, que eu dou aula lá nos anos finais. Eu coloquei 2 vezes o nome, né? E coloquei como obrigatório, mas eu vou colocar para Paulo. Se você coloca uma opção obrigatória e ele não responde, ele não anda. Coloquei no meu próximo formulário, né? E aqui criei o formuláriozinho, né? Para que o aluno responda. Como eu estou logado na forma de professor, não sei se eu vou conseguir responder. Mas aqui a gente pode dar uma olhada. Todas as respostas são obrigatórias. Não sei porque ele não está deixando eu editar. Agora eu... Não. Mas tudo bem. Aqui é uma atividade que eu criei. Ele não deixa eu responder. Não, eu tenho que deixar eu responder aqui. Eu acho que é o sistema tático. Beleza, eu respondi a questão. Como eu não criei uma opção de feedback
no coisa, nem de autocorreção, né, informando se acertou ou não. Ele só a hora que eu abrir o meu formulário como professor, né, que eu vou conseguir ver. Então, o esporte paralímpico é o futebol de 5, de quadra. Tem o tiro de 10 metros, quadra de basquete, semicírculo sem carga, sistema ofensivo, pode ser o 2-1-2 e a posição small forward, tá? Então veja que são várias formas de criar isso, né? Dentro do... Então a lista suspensa é quando você dá a opção dele escolher um, né? A resposta curta ou resposta longa, ele escreveu uma, duas palavras ou o texto, aí quando é uma resposta longa você não consegue uma correção perfeita, porque se a grafia não tiver correta, essa você não precisa nem colocar autocorreção, mas se a ideia é facilitar, né? E aqui você tem quais as informações abaixo pertencem ao futebol. O local onde o goleiro atua com as mãos é o garrafão. Faça a marcação a partir das linhas de quadra, essa é uma informação correta. Pivô, jogador mais forte do ataque, não necessariamente. Drible é o ato de bater a bola e uma partida se inicia com 5 jogadores para cada lado. Então, o futsal, ele começa, né? Essas são as informações. E assim por diante. Né? Aonde eu queria chegar é que é interessante, para você colocar as opções aqui, do aluno poder assistir, por exemplo, você anexar um vídeo a uma questão sobre o assunto. Né? Como eu disse, não é patrocinado, mas se houver a possibilidade, você consegue fazer o seu aluno assistir um vídeo, né, para poder ajudá-lo. Essa é a marcação que fala do zona. Neste vídeo, você vai aprender os princípios básicos da marcação em zona, uma estratégia alternativa à marcação individual. Existem 3 pontos básicos para compreender a marcação em zona: os princípios, as vantagens e as desvantagens desse sistema. Primeiramente, os princípios da marcação em zona. Neste tipo de defesa, cada jogador é responsável por uma área da quadra. A equipe se move em função da bola. Assim que um passe é feito, um jogador sobe para a marcação e os companheiros de equipe ocupam o espaço que ficou. Cabe a cada jogador aplicar as técnicas de marcação individuais. Elas são explicadas nos vídeos Marcar o jogador com a bola, Marcar o jogador sem bola e Marcar o pivô. As zonas são definidas segundo o posicionamento inicial dos jogadores. Numa zona ou defesa 3-2, 3 jogadores ficam com a linha de 3 pontos e 2 jogadores ficam dentro do garrafão. Essa tática tem vantagens interessantes. O garrafão pode ser protegido graças à presença constante de vários jogadores nos eixos da cesta. Essa defesa dificulta a entrada de jogadores batendo bola no garrafão. Isso pode compensar uma média de altura baixa ou mesmo facilitar os rebotes defensivos. A defesa em zona também favorece os contra-ataques rápidos caso a bola seja recuperada, porque geralmente há 3 jogadores posicionados na linha dos 3. Os marcadores com mais dificuldade, por fim, estão menos sujeitos a erro do que numa defesa individual. No entanto, a marcação por zona também tem desvantagens. Um dos principais problemas dessa tática são os espaços que podem servir a arremessos do time adversário. Uma equipe com bons chutadores pode fazer muitas cestas dessa maneira. Essa defesa pode apresentar pontos vulneráveis contra jogadores com habilidade suficiente para entrar no garrafão. Além disso, essa técnica pode ser fraca contra equipes pacientes com um bom jogo de passe. A marcação em zona depende de muita comunicação e entrosamento do time. Se for bem feita, ela pode ser uma ótima arma contra ataques. Agora é com você. Então, dentro deste formulário, desse teste, você pode colocar um vídeo, pode colocar fotos, né? Dentro do nosso contexto de dificuldade, é mais uma forma da gente poder trabalhar, e mesmo na escola, com alguma coisa relacionada, né, à teoria para ajudar no nosso trabalho aí. E a forma de organizar e receber essas atividades. Né? Então, o Classroom aqui é para centralizar atividades que a gente consegue, né,
receber dos alunos. É uma forma de organizar, né, a nossas atividades que recebem dos alunos. Vamos voltar à nossa tela. A gente já falou, e agora a gente vai falar sobre o Kahoot. Né, o Kahoot é uma site, né, que faz um quiz, eles conseguem montar um quiz. Ele é muito legal, ele estimula os nossos alunos porque ele dá classificação, né, podendo fazer isso de uma maneira muito, muito legal. Vamos dar uma olhada no Kahoot. Então, aqui está, né, o Kahoot, o criador de quiz. Ele está em inglês também. Se você habilitou o seu navegador, ele traduz. Eu não fiz isso, então tem que ficar clicando com o botão direito para traduzir. Eu vou me conectar. Normalmente, provavelmente ele vai entrar aqui porque eu já tenho uma conta, mas normalmente você consegue, tendo um e-mail do Google, uma conta no Google, ele pede para você entrar, você não precisa nem, não é necessário se cadastrar, né? Não é necessário você se cadastrar. Ele entra na página aqui, eu já tenho um Kahoot realizado, construído aqui, mas eu vou clicar na página em português, para a gente poder dar uma olhada, né? Ele mostra aqui no canto de identificação, pelo meu e-mail, né? Eu cadastrei como se eu fosse da Decoy. Eu tenho uma turma que termina em um dia, porque eu criei o desafio só para dar uma olhada, né? Então eu clico aqui no sanduichinho, né? Como eu já tenho um Kahoot, eu vou usar os meus Kahoots, senão a opção seria criar um novo Kahoot. Aqui estão os dois Kahoots que eu criei. É um Kahoot que eu usei a imagem, eu usei o folder do cartaz do Canva. E aqui está o que eu criei. Então eu vou lá na edição, que eu quero mexer nele para mostrar para vocês como é que eu criei. Banda larga, né? Vamos lá. Então aqui é o Kahoot que eu criei, o quiz que eu criei, né? A primeira coisa que a gente faz aqui, ele não vai traduzir, mas eu vou, pelo menos esse vale a pena dar uma olhada. Vou traduzir para o português, ele está traduzindo, mas aqui é a configuração de entrada, aqui está o título, a TPC de Educação Física, se você quiser colocar comentário, ele salva automaticamente no meus Kahoots, ele não dá a opção para você salvar em outro lugar. Aqui você tem a opção de colocar um link na espera do jogo, né? Ou uma música, né, que chama no lobby, logo na entrada. A língua, pode escolher língua portuguesa, tem outras línguas para você deixar em inglês também, ó, de outras línguas. E aqui tem uma mudança de fotografia, você pode colocar uma foto, uma imagem, você pode baixar da nuvem, tem o banco de imagens do próprio Kahoot, né? Você pode colocar uma foto Pixabay e tal, né? E vamos à criação do jogo, né? Ele vai salvando. Então aqui você pode colocar a sua questão, só que tem que prestar atenção num detalhe, né? Ela é limitada, o número de caracteres. Eu vou copiar aqui, depois eu vou apagar. Eita.
Só para a gente saber, total, são 120 caracteres, né? Opa, algo deu errado, vamos voltar lá, no meu Kahoot. Essas são as dificuldades, né, da tecnologia. Gravar algo assim, ao vivo. Ele já deu um chapuzinho lá. A gente já mostrou aqui. Vamos nos meus Kahoots. Eu estava editando esse Kahoot. Bem, como acho que eu saí daqui, como a internet caiu, ele apagou a questão e não gravou, né? Então, vamos colocar aqui, ó, 120 caracteres. Então, assim, coloquei aqui, ele me dá a questão, e beleza. Qual prova se refere à imagem abaixo, né? Era uma prova feita para os professores de educação física. E aí ele tem o tempo limite, isso é importante fazer, você coloca 20, 30 segundos, é o tempo que o aluno tem para fazer. Ele tem a pontuação, né? De 0, opção 0 a 2000. Essa pontuação é legal, porque se for uma atividade da sala de aula, a gente vai mais para frente, todos fazem ao mesmo tempo. E aquele que faz mais rápido, quando você libera a questão, faz mais ponto. Então, o critério de desempate é aquele que faz mais rápido, ele faz o ranking. E aí eu coloquei aqui, como está na forma de edição, né? Tem as opções por cores, depois eu vou falar por quê. E 3.000 metros com obstáculo, eu destaquei que é a prova correta que está lá. Né? Tendo tudo certo aqui, você pode ir no modo preview, né, para ver como é essa é a questão. Então aqui, ó, estão as questões que eu coloquei, não é? As opções, o tempo vai correndo, aqui neste lado esquerdo, e do lado direito os participantes, as questões respondidas. O Kahoot aceita até 100 participantes. Então, quando ele termina o tempo, 59 pessoas responderam, né? E terminou lá e ele mostra a prova, né? Que o pessoal fez. Você pode escolher, não pode escolher na verdade, você tem que pagar onde está a coroazinha, a versão premium deles, né? Então você escolhe uma resposta simples, você não consegue mexer na imagem, porque pagando você mexe, mas se não, a imagem original é essa que fica, né? É bem tranquilo. Eu vou mostrar a segunda questão ou a terceira. A terceira. Né? A terceira é uma outra opção que tem do Kahoot, né? Mesmo colocando em português, a versão ele dá verdadeiro ou falso. Mais um trabalho para a gente fazer de interdisciplinaridade, né? Para trabalhar com o inglês, mais uma área mais uma componente da nossa área. Então, o recorde mundial de salto à altura é de Javier Sotomayor, com a marca de 2,45, registrada em 1993 na Espanha. E aí fica verdadeiro ou falso, né? Os nossos professores é que responderam isso, né? Os professores que infelizmente a gente não conseguiu trazer a gravação deles para cá. E aí eu criei algumas questões simples, né? Que é o que dá para fazer com o Kahoot de verdadeiro ou falso.
ou, né, você pode sempre colocar uma imagem ou colocar um link também. É possível colocar um link do YouTube para que o aluno assista, né, um link curto, uma atividade curta seria interessante, você também pode colocar e pode mexer no tempo, na pontuação. Você pode fazer isso questão a questão, cada questão pode ter um tempo. Aí eu vou colocar aqui tudo bem, eu já salvei ele, eu achei lindo, maravilhoso, ele vai validar o meu Kahoot. Legal. Posso jogar agora? Posso, mas não é isso que eu quero agora. Eu vou sair daqui, ele já está salvo. E vou lá nos meus Kahoots, que eu quero jogar outro para falar com vocês. Vou dar mais um exemplo do jogo. Muito bem. Eu vou jogar aqui. Então aqui é interessante a gente traduzir, botãozinho direito, traduzir para a gente entender. O Kahoot tem, como eu disse, duas formas para jogar. Você pode jogar com uma projeção, de repente, de um telão, né, com seus alunos, e ele tem que baixar o aplicativo para poder fazer isso, de forma síncrona, né, jogando ao mesmo tempo. Por quê? Ele só tem acesso às cores. Né, ele tem que ler a pergunta em outro lugar, e aí o professor coordena. Gente, todo mundo está aí dentro? Então, ele solta a pergunta e o aluno tem de 5, 6 segundos para ler a questão e tem 30 segundos para responder, 20 segundos aquilo que você determina. Tá? A gente vai dar uma passeada. Mas o modo que a gente joga no assíncrono, né, com o link, o aluno responde, você pode limitar isso. Né? O aluno, eu coloquei aqui que o aluno, aqui ele não deixa eu traduzir, que o aluno tem um dia para fazer, termina daqui um dia. Né, a gente vai olhar aqui como é que funciona isso. Então, quando a gente faz isso de forma remota, à distância, a gente cria, o Kahoot cria um link e chamado GamePin, a senha, né, para o aluno. Então você copia esse link e copia o GamePin e envia para o aluno. Né? E aí, como o tempo é limitado, você pode conversar com ele e falar, gente, eu vou mandar para vocês isso aí a 1h da tarde. E às 2h eu não vou receber mais. É possível fazer isso na criação. Ele tem esse limite de tempo. E uma vez o aluno respondeu, ele vai entrar no link, né? Ele não precisa ter uma conta no Kahoot, ele vai entrar por esse Kahoot It e vai responder as questões. E como ele entra, ele tem que criar um apelido, criou o apelido, ele respondeu, você pode combinar com o aluno, vai entrar com o sobrenome, ele respondeu, ele não pode voltar mais atrás, porque daí o jogo vai rolando. Ele tem acesso, tem o tempo de leitura de 5, 6 segundos, e depois o reloginho vai correndo, como mostrou lá na atividade anterior. Vamos tentar fazer um desafio, né, que eu posso jogar contra mim mesmo. Essa aqui é a imagem que ele vai ver, o Kahoot é um negócio bem animado, ele tem um som na sala de espera, quando o pessoal está entrando, toca uma musiquinha, é bem intuitivo mesmo, bem legal. Você é o Felsk? Sim, eu sou o Felsk. Eu já joguei o jogo, né? E aí eu fiz 867 pontos, que era uma questão só, e vamos traduzir para português aqui. E aí você, salvando o link,
você vai voltar para o pódio. Como só eu competi, mostra mesmo o pódio, o nome, quantas pessoas estiverem aqui, até 100 pessoas podem jogar o Kahoot, né? E é legal porque aí, até 100 pessoas podendo jogar, ele vai dar o ranking, acho que até o sexto ou sétimo ele dá o ranking, mas dá para depois ver a pontuação de todo mundo, né? Vou voltar ao Kahoot, né? Para a gente poder, para você ter uma ideia do que é a versão síncrona, né? A versão que a gente faz ao mesmo tempo, né? Então eu vou voltar aqui, eu vou jogar, como eu disse nessa tela aqui, vou fazer a forma do escolar, né, do que a gente jogar ao mesmo tempo, projetando para um aluno, vou fazer dessa forma. Esse fica de uma forma um pouco diferente, né? E aí, como eu disse, você pode fazer no modo equipe e no modo clássico, né? A equipe é aquele que a gente pode falar montar em forma de gincana, até porque não, né? Aí tem as formas de personalizar, como é que a gente vai fazer isso aqui. Tem o logo original, né? Você pode colocar, como eu disse, questões. Você arrumou ela de uma forma, você pode colocar ela de outra, né? Eu já coloquei aqui, tanto as questões, né? E ele embaralha também as respostas, né? Para você colocar lá. E vamos jogar no modo Classic, que seria o modo 1 a 1, né? Ele vai carregando, né? E tem a musiquinha, né? Para a gente poder fazer isso aqui. Então, só para a gente entender. Eu vou tirar a musiquinha aqui, colocar lá bem baixo. O aluno, se ele não tem o aplicativo, ele vai conseguir jogar também, de forma síncrona, né? Você manda, ele entra no Kahoot.it e você manda para ele o PIN, o acesso para ele, a senha. Então ele vai entrar, colocar esse PIN, fazer o apelido dele e vai ficar no lobby de espera. Tá todo mundo esperando, você tá lá com o telão armado e tal. E aí você fala, gente, todo mundo tá aí? Tá, todo mundo tá dentro esperando no lobby? Sim, tem 30 pessoas no lobby. Ele vai achando o número de jogadores aqui, né? Vai mostrando o número de jogadores. Quando todos os jogadores estiverem, você solta. Eu disse, você precisa ler, por quê? Para ele só vai aparecer aquelas respostas coloridas. Não aparece mais nada. Então ele tem que olhar, ler a pergunta e ver qual corresponde à cor. Então ele clica na cor e aí a pontuação também é feita dessa forma. Tá? Mas o aluno tem que estar vendo a resposta, senão ele não consegue responder as questões. Tá? Ele precisa de uma projeção para poder realizar as tarefas dele no Kahoot. Ó, gente, aqui está a resposta também do caça-palavras do 7º ano, que eu montei, tá? No molde difícil, pode ver, ó. Esportes está escrito ao contrário, né? Talvez para o 7º ano dê para fazer desse nível. Então, eu espero que eu tenha contribuído para que vocês possam diversificar, né, o formato dessa aula, porque às vezes nós ficamos, né, sempre no mesmo ritmo e é um jeito, né, dá trabalho, né, a gente estuda, monta as atividades, é uma atividade que dá trabalho, mas que também dá um resultado. Nos anos iniciais tem um trabalho muito legal disso, né, volto a dizer, temos muitos professores que já usam, é só uma sugestão para que vocês possam variar um pouco as atividades. Agradeço a participação de todos. Espero que todos tenham sucesso nas atividades aí. E até a próxima.